São Miguel Arcanjo vai hoje lutar as tuas lutas. Você não chegou aqui por acaso, meu irmão, minha irmã. E eu digo isso com discernimento espiritual. Há momentos em que a alma cansa antes do corpo, em que a mente tenta seguir, mas o coração sente um peso que você às vezes nem sabe de onde vem. Quando isso acontece, não é sinal de fraqueza, é sinal de alerta. Existe um combate acontecendo, e ele não começa fora, começa dentro. O silêncio que incomoda, a inquietação sem motivo claro, os conflitos que se repetem como se alguém estivesse sempre puxando você para trás. Tudo isso revela que esta não é uma simples escuta, é um chamado à consciência espiritual. Este não é um vídeo para passar o tempo, é um espaço para você se posicionar e passa a participar do combate com fé. E se você ficar comigo até o fim, não será apenas para ouvir palavras, mas para entrar num momento de oração real, firme, consciente, onde você deixa de ser espectador. Há algo que você precisa entender antes de qualquer oração mais forte. Nem todo cansaço é físico, nem toda tristeza é emocional, nem toda luta é visível. A fé católica sempre ensinou que o ser humano não vive apenas no plano material. Existe uma dimensão espiritual que influencia pensamentos, decisões, emoções e até o ambiente da casa. Quando essa dimensão é ignorada, o combate continua, mas a pessoa luta sem saber contra o quê. Por isso tanta gente reza e não percebe mudança. Não porque a oração não funcione, mas porque reza sem consciência do que está enfrentando. O inimigo espiritual raramente se apresenta de forma clara. Ele prefere o desgaste lento, a dúvida repetida, a divisão dentro da própria pessoa. Ele age criando confusão interior, enfraquecendo a confiança, isolando, fazendo você acreditar que está exagerando, que é coisa da sua cabeça. E enquanto você tenta explicar tudo apenas pela lógica humana, a batalha segue acontecendo no invisível. A fé não nega a razão, mas ensina que a razão sozinha não sustenta o combate espiritual. O inimigo espiritual raramente se apresenta de forma clara. Ele prefere o desgaste lento, a dúvida repetida, a divisão dentro da própria pessoa. Ele age criando confusão interior, enfraquecendo a confiança, isolando, fazendo você acreditar que está exagerando, que é coisa da sua cabeça. E enquanto você tenta explicar tudo apenas pela lógica humana, a batalha segue acontecendo no invisível. A fé não nega a razão, mas ensina que a razão sozinha não sustenta o combate espiritual. Aqui que muita gente se perde. Buscam soluções rápidas, respostas externas, quando na verdade o primeiro passo é o alinhamento interior, uma cura interior. Orar não é repetir palavras esperando que algo mágico aconteça. Orar é se colocar diante de Deus com verdade, reconhecendo limites e confiando que o céu age quando o coração se abre. O combate espiritual não começa gritando, começa em silêncio. Começa quando você para de fugir do que sente e passa a entregar isso com fé nas mãos de Deus. Quando você para de lutar e entende que há alguém muito mais forte que pode lutar suas lutas por você. São Miguel Arcanjo. Aquele que é o príncipe da milícia celeste e move os céus e a terra sob o comando de Deus Pai Todo-Poderoso. Quando falamos de inimigos e maldições, não estamos falando apenas de pessoas ou situações. Estamos falando de influências, de palavras lançadas, de ambientes espiritualmente carregados, de histórias familiares que se repetem, de padrões que aprisionam. E nada disso se rompe com força humana. É por isso que a Igreja sempre ensinou a recorrer à intercessão, à proteção, à autoridade espiritual que vem de Deus. Neste caminho que estamos iniciando agora, você não vai aprender a ter medo do combate, mas a enfrentá-lo com confiança. Você vai entender por que não precisa lutar sozinho, por que não precisa carregar tudo nos ombros e por que existem momentos em que entregar é o ato mais forte de fé. Permaneça atento. O que vem a seguir aprofunda ainda mais esse entendimento e prepara você para entrar, de fato, no combate espiritual com consciência e paz interior. Eu quero que você entenda algo que quase ninguém explica com clareza. Nem toda oração exige o mesmo tipo de postura interior. Há orações de súplica, há orações de agradecimento, orações de silêncio. Mas quando falamos de combate espiritual, a postura muda completamente. Aqui, você não se coloca como alguém perdido pedindo socorro ao acaso.
Você se coloca como filho que confia na autoridade do Pai e aceita ser defendido por quem Deus já designou para essa batalha. Muita gente se enfraquece espiritualmente, porque tenta enfrentar tudo sozinho. Existe uma falsa ideia de maturidade espiritual que diz que a pessoa precisa dar conta de tudo por si mesma, que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Isso não é fé católica. A fé da Igreja sempre foi uma fé de comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com os santos, comunhão com o céu. Quem tenta lutar sozinho cansa rápido. Quem aceita ser defendido permanece de pé. Antes de pedir qualquer intercessão, é preciso abandonar o controle. E esse é um dos pontos mais difíceis para quem está cansado. Quando a pessoa já tentou de tudo, ela reza ainda tentando comandar o resultado. Quer decidir como Deus vai agir, quando vai agir, de que forma o problema será resolvido. Mas o combate espiritual não obedece à ansiedade humana. Ele responde à confiança. Enquanto você tenta controlar, o coração permanece tenso. E não está confiando em Deus plenamente, mas quando você entrega, tudo começa a se reorganizar por dentro de você, e então Deus pode agir de verdade. Deixa Deus agir na tua vida hoje, nesse momento de angústia, nas aflições que você vem sentindo. Por isso este momento não é sobre repetir frases fortes esperando um impacto imediato. É sobre a sua postura interiormente de forma correta e clara. Você não está aqui para provar nada para Deus. Você está aqui para reconhecer que existe uma luta que ultrapassa suas forças e que precisa ser confiada aos céus. Esse reconhecimento não diminui você. Pelo contrário, ele te fortalece, porque tira o peso que não foi feito para você carregar. Ninguém consegue carregar nem a própria cruz se não tiver o apoio daquele que já fez este caminho e te libertou. Confia em Deus. Existe também algo muito importante que precisa ser dito com honestidade. O combate espiritual não acontece apenas quando as coisas estão ruins, exatamente porque algo está sendo transformado. Isso não é sinal de retrocesso. É sinal de movimento espiritual. O inimigo vai te tentar porque sabe que você está buscando a Deus. E esse Deus é quem vai te dar a tua vitória. Não desista. Muitas vezes ele se intensifica quando a pessoa começa a crescer, a amadurecer, a se aproximar mais de Deus. O desconforto, as distrações, os conflitos internos aumentam. Por isso, se você sente resistência, se sente dificuldade até de permanecer ouvindo, isso já é parte do combate. E a pior escolha nesse momento é sair, se distrair, abandonar, para que, quando a oração começar, você esteja alinhado, consciente e aberto para que o céu haja de forma profunda e verdadeira. Agora é o momento em que muita gente costuma pular etapas. E é exatamente aqui que o combate se perde. Antes de enfrentar qualquer influência externa, permanecer é um ato de fé. Permanecer é dizer que você não será conduzido apenas pelo impulso, mas pela confiança. O que venha é a preparação interior. Não é ainda a oração forte. É o ajuste fino da alma. É quando você para de reagir automaticamente e começa a agir com consciência. É preciso organizar o seu interior. Não existe vitória espiritual duradoura quando o coração está em guerra consigo mesmo. Por isso, este ponto é decisivo. Quero que você perceba algo simples, mas profundo. Grande parte do desgaste espiritual não vem do ataque em si, mas da forma como você responde a ele. Pensamentos que giram sem parar, lembranças que voltam, diálogos internos que nunca terminam, explicações que você tenta dar para tudo. Isso consome energia espiritual. O inimigo não precisa empurrar você para o chão se consegue manter você cansado, confuso e dividido por dentro. É por isso que, neste momento, o primeiro gesto não é pedir, nem lutar, nem falar muito. É silenciar o excesso. Silenciar não significa esvaziar a mente à força. Significa parar de alimentar o ruído. Você não precisa resolver tudo agora. Não precisa entender tudo agora. Precisa apenas se colocar inteiro diante de Deus, sem máscaras, sem defesas, sem argumentos. Aqui entra um princípio muito antigo da fé católica. Deus age com mais liberdade quando a pessoa para de se justificar. Enquanto você tenta se explicar, se defender, se convencer, convencer outros, algo permanece fechado. Quando você se apresenta como está, cansado, confuso, ferido talvez, mas sincero, o coração se abre. E onde o coração se abre, a graça tem porta aberta para entrar.
Muita gente pensa que entrar em oração é produzir um estado emocional específico. Não é. Entrar em oração é um ato de verdade. É dizer interiormente: eu estou aqui, com tudo o que sou, e com tudo o que não consigo resolver. Esse posicionamento já começa a enfraquecer qualquer influência contrária, porque o combate espiritual se alimenta da divisão interior. Onde há unidade, ele perde espaço. Talvez você esteja percebendo agora uma resistência silenciosa, uma vontade de se distrair, de acelerar, de pular para a parte mais intensa. Isso é normal. O silêncio incomoda porque ele revela. Mas é exatamente por isso que ele é necessário. Sem esse alinhamento interior, a oração seguinte vira apenas som, apenas ruído. Mas com o silêncio interior, cada palavra se torna um ato espiritual real. Permaneça aqui. Quero agora te apresentar aquele que não entra no combate para observar, mas para te defender. E entender quem luta por você muda completamente a forma como você reza. Agora eu quero te apresentar alguém que não entra em cena para negociar, nem para observar à distância. Quando a igreja nos pede para invocar São Miguel Arcanjo, ela não está usando uma imagem simbólica, está chamando uma autoridade espiritual real, estabelecida por Deus para defender a ordem, a verdade e a fidelidade. São Miguel não é qualquer anjo. Ele é aquele que se levanta quando a desordem tenta se impor, quando a mentira tenta confundir, quando o mal tenta ocupar um espaço que não lhe pertence. É importante que você entenda isso com clareza, porque muda completamente a forma como você se coloca em oração. São Miguel não é invocado para acalmar emoções apenas. Ele é invocado quando existe combate, quando há confronto espiritual, quando algo precisa ser colocado no lugar certo. O próprio nome Miguel carrega uma pergunta, que atravessa o céu e a terra. Quem é como Deus? Essa pergunta não é retórica. Ela é uma declaração de autoridade. Onde São Miguel entra, essa pergunta se impõe. E tudo o que não vem de Deus perde força. Talvez você tenha aprendido a ver São Miguel apenas como uma figura forte, com espada, em imagens e devoções. Mas aqui é preciso ir além da imagem. São Miguel representa a obediência total à vontade divina. Ele não age por impulso, não age por emoção, não age por interesse próprio. Ele executa a vontade de Deus com precisão. É por isso que o inimigo não o enfrenta, recua. Não porque São Miguel grita mais alto, mas porque ele está alinhado perfeitamente com a autoridade do céu. Quando você invoca São Miguel, você não está pedindo que ele lute do seu jeito. Você está aceitando que o combate seja travado do jeito de Deus. Isso exige humildade, mas traz a paz. Muitas angústias espirituais vêm da tentativa de resolver tudo segundo a própria lógica, o próprio tempo, o próprio desejo. São Miguel entra quando você aceita sair do centro e colocar Deus no centro. E aqui existe algo muito importante que quase nunca é dito. A presença de São Miguel não gera confusão, gera clareza. Onde ele atua, as coisas começam a se definir. O que é ataque se revela como ataque. O que é medo se revela como medo. O que é excesso se revela como excesso. Essa clareza pode incomodar no início, porque tira a pessoa da zona de confusão confortável. Mas ela é libertadora. Não há combate vencido sem verdade revelada. Ao compreender quem é São Miguel e por que ele é invocado, você deixa de rezar como quem espera um alívio momentâneo e passa a rezar como quem confia numa defesa real e contínua. O que vem a seguir marca a transição mais importante de todo este caminho. A partir daqui, não estamos mais preparando o terreno. Estamos entrando no combate propriamente dito. Te convido agora a prestar atenção. Este é o ponto de virada. Até aqui, tudo foi preparação, alinhamento, consciência. A partir de agora, muda o clima interior. Não é mais momento de análise, nem de entendimento racional. É um momento de decisão espiritual. E decisão, na fé católica, não é sentimento. É escolha consciente. Você escolhe permanecer. Escolhe confiar. Escolhe não fugir quando o combate começa a se manifestar de forma mais clara. Existe algo muito humano que acontece exatamente antes de um passo importante na vida espiritual. Surge a vontade de sair, de interromper, de pensar que depois você volta. Essa sensação não vem do nada. Ela aparece justamente quando algo está prestes a se mover. Por isso, eu preciso te dizer com clareza e calma:
Se você chegou até aqui, não interrompa agora. Não porque eu esteja dizendo, mas porque o processo espiritual já foi iniciado dentro de você. Neste momento, não se trata mais de me ouvir falar. Trata-se de você se colocar interiormente em atitude de oração. Isso não exige palavras bonitas, nem esforço exagerado. Exige apenas a sua presença. Exige que você esteja inteiro aqui, não dividido entre este momento e outras preocupações. Não fique tentando resolver as coisas na sua cabeça e se perceber que estes pensamentos estão tentando chegar. Respire fundo e volte aqui. Diga: eu estou colocando tudo isso nas mãos do meu Deus e diante de São Miguel Arcanjo, e é Ele quem vai resolver isso por mim a partir de agora. O combate espiritual não acontece quando a pessoa está dispersa. Ele acontece quando a pessoa está recolhida, ainda que cansada, ainda que confusa, mas presente. Talvez você esteja esperando algo impactante, uma emoção forte, uma sensação imediata. Mas o céu nem sempre age da forma que a ansiedade humana espera. Muitas vezes, a ação começa de forma silenciosa, quase imperceptível. Uma respiração que se acalma, um peso que começa a diminuir, uma clareza que surge sem esforço. Não despreze esses sinais. Eles indicam que algo já está sendo reorganizado aí dentro. Agora é importante também ajustar uma expectativa errada. A oração de combate não é um espetáculo. Não é um momento de tensão crescente. É um ato de entrega firme. Você não vai lutar com gritos, mas com confiança. Não vai enfrentar o mal com agitação, mas com autoridade espiritual que vem da fé. Quem confia não precisa se exaltar. Quem confia permanece. A partir desse próximo momento, cada palavra pronunciada será mais do que som. Será um ato espiritual consciente. Por isso, se puder, permaneça em silêncio interior. Evite comentar mentalmente, evitar analisar, evite julgar o que sente. Se sentir, repita a oração junto comigo. Deixe que a oração faça o que você não consegue fazer sozinho. O combate começa quando você para de resistir e passa a confiar. A partir de agora, esteja aqui de coração, de alma e permaneça assim. Senhor, agora nós colocamos em oração diante de Ti. Não queremos apenas recitar algo, mas estamos aqui e nos colocamos de pé espiritualmente. Não queremos mudar o que estamos sentindo agora e sabemos, Senhor, que Tu conheces o mais íntimo do nosso coração. O Senhor sabe exatamente o que estamos sentindo. As nossas angústias, aflições, nossos medos, receios. Estamos aqui atentos a Ti, Senhor. Queremos ser conduzidos por Ti, por Teu Espírito Santo. E vamos hoje te pedir ajuda, ó Pai, porque sozinho nós não podemos mais lutar. Nós não somos ninguém sem a Tua presença, sem a Tua condução. Coloque agora diante de Deus aquilo que mais pesa em você neste momento. Não organize, não edite, não embeleze. Apresente como está. A confusão, o medo, o cansaço, a sensação de estar lutando sempre contra algo invisível. Tudo isso pode ser colocado aqui. O céu não se escandaliza com a sua fragilidade. Pelo contrário, é nela que a graça encontra espaço para agir. Agora, com calma interior, nós pedimos defesa. Não pedimos vingança. Não pedimos confronto humano. Não pedimos que ninguém seja ferido. Pedimos proteção. Pedimos ordem. Pedimos que aquilo que não vem de Deus seja afastado de nós. Se existem palavras lançadas contra nós, Senhor, que elas percam força agora. Se existem intenções ocultas, que sejam desarmadas agora. Se existem influências espirituais que não pertencem à nossa vida, que sejam retiradas agora e caia por terra tudo aquilo que foi lançado contra nós e que não vem de Ti, ó Pai. Pedimos também, Senhor, a intercessão de São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste que venha em nossa defesa. Glorioso São Miguel Arcanjo, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vinde em auxílio das minhas necessidades espirituais e temporais. Afugentai de minha presença todo mal e todo ataque e ciladas do inimigo. Com sua poderosa espada de luz, derrotai todas as forças malignas e iluminai meus caminhos com a luz de tua proteção. Arcanjo Miguel, do mal, libertai-me, do inimigo, livrai-me, das tempestades, socorrei-me, dos perigos, protegei-me. Das perseguições, salvai-me. Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste a vós conferido, sê para mim o guerreiro valente e conduzi-me nos caminhos da paz. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Cede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus,
instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos, que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Permita que esta oração percorra sua casa, sua história, sua família. Muitas batalhas não começaram em você, mas chegam até você. E o fato de você estar aqui já é um sinal de que algo pode ser interrompido. Não carregue sozinho aquilo que precisa ser entregue. Confie que existe uma autoridade espiritual agindo onde você não alcança. Neste momento, não tente identificar o que é ataque, o que é medo, o que é lembrança. Apenas entregue tudo como um conjunto. Deus sabe separar. Deus sabe ordenar. Deus sabe defender. A oração não exige que você entenda o mecanismo do combate. Exige apenas que você confie na proteção que vem do céu. Se em algum momento você sentir vontade de desistir, de se distrair, de sair, reconheça isso como parte do combate e permaneça. Permanecer já é um ato de fé. Permanecer já enfraquece aquilo que tenta te tirar daqui. Cada segundo de permanência fortalece o que está sendo feito espiritualmente. Agora, internamente, renove essa decisão simples. Eu confio. Eu entrego. Eu não luto sozinho. E permita que essa oração continue agindo. Não só agora, mas depois. No silêncio, no descanso, no cotidiano. O combate espiritual não termina quando este momento terminar. Ele continua sendo sustentado pela confiança que você escolheu viver aqui. Agora é importante que você não tenha pressa de sair deste estado interior. Existe um erro muito comum na vida espiritual, que é achar que a oração termina quando as palavras cessam. Na verdade, muitas vezes é exatamente depois do silêncio que a ação começa a se consolidar. Por isso, este momento não é vazio. Ele é decisivo. É aqui que muita coisa se assenta, se organiza e se fortalece de forma discreta, mas real. Talvez você esteja esperando algum sinal claro, algo que confirme imediatamente que a oração funcionou. Mas a fé católica nunca ensinou a depender de sensações para validar a ação de Deus. O que sustenta a vida espiritual não é o que se sente, é o que se confia. Às vezes a paz vem como alívio, outras vezes vem como firmeza, outras vezes ainda vem apenas como a ausência de desespero. Tudo isso é ação divina, mesmo que não seja espetacular. Este é o momento de não analisar demais o que você percebeu. A análise excessiva costuma desfazer o que foi feito com simplicidade. Quando você tenta entender tudo imediatamente, volta para o controle, para a atenção, para a inquietação. O convite agora é outro. Confie e deixe Deus agir. Deixe São Miguel Arcanjo à frente das suas batalhas e te convido a cada momento que a dúvida tentar voltar ao teu coração. Pronuncie: São Miguel Arcanjo, esta batalha está nas tuas mãos. Deus, o Senhor, está à frente de tudo isso que eu não posso resolver. Por isso eu declaro que isso não me incomoda mais, pois sei que o Senhor resolverá. Vigiai e orai sem cessar, mas deixe Deus agir. Se alguma preocupação tentar voltar agora, não lute contra ela. Apenas entregue novamente, de forma simples. Entregar não é esquecer. Entregar é confiar que aquilo já não está só nas suas mãos. Esse gesto, repetido com calma, vai enfraquecendo o peso que antes parecia dominar seus pensamentos. Existe algo muito profundo que acontece quando a pessoa aceita permanecer em silêncio depois da oração. Ela reconhece, mesmo sem palavras, que não é ela quem sustenta tudo. Isso quebra um ciclo de desgaste interior que muitos carregam há anos. Você não foi feito para viver em estado permanente de alerta. A confiança devolve ao coração o lugar certo das coisas. Este momento também é importante para que você perceba algo essencial. Você não precisa repetir esta oração por medo, mas deve repeti-la por confiança, para fortalecer sua fé e sua esperança em um Deus que age verdadeiramente. Existe uma grande diferença entre rezar para se proteger e rezar porque confia que está sendo cuidado. A primeira nasce da ansiedade, a segunda nasce da fé, e é essa fé que sustenta o combate ao longo do tempo. Meu irmão e minha irmã, vamos selar este momento reafirmando que você não caminha sozinho e que aquilo que foi iniciado aqui
não se perde quando você segue a sua rotina. O que foi feito aqui não depende da intensidade da sua emoção, nem da clareza do que você sentiu. Depende da decisão que você tomou de confiar. E confiança na vida espiritual é uma escolha que continua depois da oração. Você não sai daqui invencível no sentido humano. Você sai amparado. E isso muda tudo. Quem está amparado não precisa viver em estado de defesa permanente. Não precisa reagir a tudo, não precisa responder a todas as provocações. Não precisa carregar cada peso que aparece. O combate espiritual não se vence com tensão constante, mas com fidelidade diária à oração. É isso que sustenta o que foi iniciado aqui. Se ao longo dos próximos dias, pensamentos antigos tentarem voltar, não se assuste. Não interprete isso como derrota. Interprete como parte do processo. Em vez de entrar em diálogo com eles, faça algo simples. Volte aqui e ouça este vídeo todos os dias para você se fortalecer na fé cada vez mais. Lembre-se de que você entregou. Lembre-se de que você confiou suas lutas a Deus e a São Miguel Arcanjo. Esta oração não foi feita para você se esconder da vida, mas para atravessá-la com mais lucidez e paz. A fé católica não nos retira do mundo, nos fortalece dentro dele. Por isso, siga sua rotina, cumpra seus deveres, viva seus relacionamentos, mas sem carregar aquele peso que antes parecia inevitável. O que foi entregue já está nas mãos de Deus. Tantas pessoas passam pelas mesmas aflições que você, talvez em outras áreas, e por isso eu te convido a pensar nas pessoas que você ama. E se este momento fez sentido para você, compartilhe com elas este vídeo, para que elas também possam aprender a confiar em Deus. E possam ter alguém tão forte lutando por elas também. E guarde isso com você. Você não está sozinho. Você não precisa entender tudo agora. Você não precisa resolver tudo hoje. O céu não trabalha com pressa, trabalha com fidelidade. E aquilo que foi confiado com verdade permanece sendo cuidado, mesmo quando você não percebe. Permaneça em paz. Caminhe com confiança. E quando o combate tentar se apresentar novamente, lembre-se de onde você se posicionou hoje. Isso fará toda a diferença. Encerramos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.